Shalom, shalom, Deus abençoe. Hoje nós vamos falar sobre um tema. Esse vídeo vai ser bem rápido. Falar sobre um tema chamado oração. O Deus que ouve orações. Baseado no Salmo 40, no verso 1. Diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aqui é o salmista Davi que retrata a sua experiência de como o Senhor ouviu a sua oração. E nós sabemos que vivemos um tempo em que as pessoas são imediatistas, elas querem que as coisas aconteçam rapidamente, na hora delas. Vivemos num tempo onde as pessoas são ansiosas, né? Ansiosas por tudo. As pessoas querem que as coisas aconteçam no piscar de olhos. E toda oração, ela feita precisa do orador. A primeira coisa, toda oração feita precisa que o orador tenha, em primeiro lugar, paciência, tá? Deus é um Deus longânimo, é um Deus paciente. E ele precisa que os seus filhos tenham paciência. Deus não trabalha como o ser humano trabalha, na ansiedade, e Deus não é imediatista. Deus é criador e nós somos criaturas. Então precisamos nos submeter a Ele. E precisamos ser pacientes. Quando nós jogamos um currículo e precisamos esperar que a empresa entre em contato conosco. Geralmente as coisas acontecem no mesmo dia, mas nem sempre acontece da forma que nós esperamos. Então, o que Deus requer de nós é paciência. Então, o que Deus espera de um orador? Paciência. Hebreus 11, versículo 1, sobre fé. O que é que a Bíblia diz sobre fé? É o firme fundamento das coisas que se espera. O que é que está dizendo aqui o autor da carta aos Hebreus? Que fé está ligado com paciência, está ligado em esperar. E todo que espera é paciente. Então, a fé, ela é paciente. A fé, ela é a certeza das coisas que se espera. Então, uma pessoa que tem a fé genuína, ela não tem problema nenhum de ela descansar e esperar no Senhor, ok? O salmista Davi está dizendo: esperei com paciência. O que fez Deus inclinar para Davi, a gente vê muito por ele acreditar, mas a fé está ligada à paciência. Então, esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou. Então, Deus viu a paciência, porque a convicção de que Deus vai responder é o fruto da paciência, de esperar, de aguardar, tá? Então, Deus espera que o orador tenha paciência. Vamos para o Salmo 37, versículo 7. Olha o que o Salmo 37, versículo 7 diz aqui. Descansa no Senhor, espera nele e não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Então, o salmista Davi está dizendo: descansa no Senhor, espera nele e não fique
olhando para o seu próximo que está na sua frente, que está prosperando, que está dando tudo certo para ele. Não, não, não. Aguarde o tempo oportuno de Deus. Você precisa entender que o tempo de Deus é o tempo perfeito. É o tempo oportuno, é o tempo certo. Porque as coisas que vêm rápida, termina rápida. Quando Deus resolve nos abençoar e responder a nossa oração, isso significa que a resposta de Deus, a atuação de Deus para com a nossa vida é permanente, não é algo que vai oscilar, é algo que vai permanecer. E tudo acontece no momento certo, tá? Deus não se atrasa, Deus também não se antecipa, Deus não é precipitado, nós é que somos precipitados. Olha o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 3 e 4. Tiago, capítulo 1, versículo 3 e 4. Vamos ver? Tiago, capítulo 1, versículo 3 e 4. Olha o que diz, fica depois de Hebreus, Tiago, capítulo 1, versículo 3 e 4. Olha o que diz aqui. Sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então Deus trabalha com a paciência, não tem para onde correr. O tempo é a prova da vossa fé. E esse tempo que não aconteceu a resposta de Deus, esse tempo em que estamos aguardando, essa provação, ela produz a paciência. O apóstolo Paulo vai falar isso também, né? Que as provações produzem paciência. Entendeu? Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, todo orador, toda oração, na verdade, toda oração feita precisa do orador paciência. Aí, na parte B do Salmo 40, diz assim: Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus ouve a oração de quem é paciente. Deus ouve a oração daquele que aguarda ele agir. Olha o que diz aqui, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 19 e 20. Vamos para a Bíblia. A Bíblia é que é a base da nossa fé. 1 Samuel, capítulo 1, vamos ver sobre Ana. Ana. Olha o que diz aqui, ó. Versículo 19. Olha o que diz aqui. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. E Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Então, Ana orou, perseverou em oração e aguardou tempo, e esse tempo Deus lembrou da oração de Ana. Não significa que Deus esquece das nossas orações, pelo contrário. Deus não é um velho caduco que tem Alzheimer. Não, não. Deus é um Senhor que é onisciente, onipresente e onipotente. Todas as nossas orações estão lá diante de Deus. Em Apocalipse diz que o anjo do Senhor leva as nossas orações diante de Deus. E o Senhor se lembrou de Ana. Por quê? Porque havia um tempo específico para que
a oração de Ana fosse respondida. Ok? Lucas capítulo 1, versículo 13. Mas o anjo do Senhor lhe disse a Zacarias: não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Então, Zacarias já vinha orando há muito tempo para ter um filho, porque Isabel, sua mulher, não poderia conceber filhos, ok? Isabel era estéril. Havia uma impossibilidade de Isabel gerar. E Zacarias queria ter um filho, queria ter um descendente. Mas o Senhor é especialista em trabalhar naquilo que é impossível. Naquilo que aos olhos humanos é impossível acontecer. Então, a oração de Zacarias foi ouvida. Um anjo Gabriel disse para Zacarias, lá dentro do templo, quando ele foi queimar o incenso ao Senhor, o anjo apareceu para ele e disse: olha, a tua oração foi ouvida. Então, houve um tempo que Zacarias estava orando, mas o Senhor não esqueceu da oração de Zacarias. E o Senhor disse, através do anjo: tua mulher dará a luz a um filho e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Então, Deus espera que tenhamos fé, que tenhamos paciência e que aguardemos o tempo oportuno para o Senhor cumprir e responder às nossas orações. Deus abençoe.